Família, uma dádiva de Deus. Dádiva significa presente. Talvez você esteja aí dando gargalhada, pastora. Como é que a senhora pode falar que a minha família é um presente de Deus? A senhora não conhece, tem cada personagem, cada integrante. Misericórdia, pastora, eu não consigo enxergar isso não como presente de Deus. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos trouxe aqui hoje para enxergar realmente a nossa família como uma dádiva de Deus, como um presente dos céus. O diabo tem feito muito esforço para que a gente venha acreditar que a nossa família não é um presente de Deus. Mas nessa noite ele cai por terra em nome de Jesus. Porque o que prevalece é a palavra do Senhor. Nós vemos na Bíblia Jó vivendo uma situação muito difícil na vida dele. E de repente a esposa dele olha para ele e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Às vezes a gente olhando para essa situação, a gente imagina: meu Deus, que mulher, né? Na maior dificuldade, ela olha para ele e fala: está na hora de você amaldiçoar esse Deus aí e morrer, porque misericórdia. Mas quantas vezes nós agimos assim sem perceber? Diante de um familiar nosso que passa por uma maior crise, por uma maior dificuldade, e a gente questiona: cadê a sua fé? Cadê o seu Deus? Você não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus? Que a gente não faça mais esse papel, mas que a gente faça o papel de abraçar a nossa família e viver de verdade esse presente, essa dádiva Deus tem para nós nessa noite. E talvez você não consiga mais acreditar nisso ou enxergar. Talvez você esteja aí dizendo: pastora, eu ainda não consigo enxergar. Até o final deste culto, para a glória de Deus, você vai enxergar, porque assim Deus enxerga a nossa família. Que Ele abra os nossos olhos nessa noite. Mateus capítulo 22, verso 29, na versão NVI, diz assim: Jesus respondeu: vocês estão o quê? Enganados. Não foi a pastora Angélica, não foi ninguém que respondeu, foi quem? Jesus. Porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Só podemos receber esse presente de verdade na nossa vida quando nós começamos a examinar as Escrituras, a palavra de Deus, conhecendo o que realmente Deus diz sobre a nossa família. Nós estamos muito enganados porque falta fé, falta conhecimento, falta palavra. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus de verdade, meu irmão, a gente começa a acreditar que sim, não só nós, mas como a nossa família é um presente de Deus, uma dádiva do Senhor. E aí a outra versão que diz: errais não conhecendo. Vamos parar com esse erro. Vamos conhecer a verdade de Deus para a nossa família. Não vamos acreditar na mentira de Satanás, mas vamos conhecer de verdade o que Deus diz sobre a nossa família. Shemitah de Deus, um novo tempo, um novo ciclo de Deus para a nossa casa, um novo ciclo de Deus para a nossa família. Então vamos conhecer, não vamos mais ficar equivocados nem enganados com o que as circunstâncias estão nos dizendo, mas vamos ficar de verdade com a palavra que Deus tem para cada um de nós. Família, uma dádiva de Deus, amém? E nessa noite eu quero falar de 3 lições para viver essa dádiva. Nós vamos ver lá em Josué, capítulo 1, verso 8, na versão NTLH, aonde estão essas 3 lições, aonde Deus nos mostra como nós vamos viver essa dádiva de verdade, amém? Josué, capítulo 1, verso 8, diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, o primeiro passo para se ter uma família como um presente de Deus é falar a palavra, é declarar. Ei, não é para falar mal do familiar. Quantas famílias estão sendo destruídas, pastor? Porque a primeira oportunidade que o cônjuge tem de estar longe, elimina o seu casamento falando mal. Elimina o seu casamento criticando o cônjuge. Ei,
está na hora de falar com quem precisa falar e parar de falar com quem não precisa falar. Não é para falar mal, não é para destruir, mas é para resolver. E nós vamos resolver essa situação declarando a palavra de Deus. Muitas famílias estão sendo destruídas e minadas, porque o pai recorre ao filho para falar mal. A mãe recorre ao filho para falar mal. E não fala o que é devido um ao outro, mas fica minando o coração dos familiares e assim destruindo a sua família. Ei, não é para falar mal, não, é para falar a palavra, é para declarar vida e vida de Deus. A Bíblia diz para que a gente declare aquilo que a palavra diz e não o que o problema diz. E não o que a situação nos mostra, mas aquilo que pode trazer vida e vida de Deus, aquilo que pode transformar. Então, de uma vez por todas, nesse falar, vamos declarar a palavra de Deus de uma vez por todas. Esse é o primeiro passo para viver uma família, um presente de Deus, um sucesso para a glória de Deus. Não é mais eu acho, não é estar assim, não é a realidade ruim da minha família. Troque por estar escrito, a Bíblia declara, eu creio. Mas como isso vai acontecer? Pelo segundo passo. O segundo passo diz a respeito de meditar. Nós precisamos conhecer. Josué está dizendo ali, de dia e de noite, medite nessa palavra, para que você conheça, para que você desfrute da verdade de Deus para a sua vida e para a sua família. Não tem como viver essa família, essa dádiva de Deus sem conhecer. Eu só falo aquilo que eu conheço, então eu vou falar, eu vou meditar, eu vou me preparar, eu vou buscar o melhor de Deus para minha família. Mas aí nós temos o terceiro passo, a terceira lição para viver essa dádiva de Deus, esse presente que é a nossa família, que é praticar. Oséias bem disse, pastor, meu povo sofre por falta de conhecimento. Ei, está na hora de buscar o conhecimento, mas para a glória de Deus, nós temos recebido muito conhecimento da parte de Deus. Mas não só adianta receber o conhecimento, tem que praticar. Eu posso conhecer muito da palavra de Deus, mas se eu não praticar dentro de casa, na minha família, eu vou ter a pior família que existe. Eu realmente não vou conseguir enxergar essa dádiva de Deus. Está na hora de uma vez por todas de colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado, para que realmente você possa desfrutar do melhor em família para a glória do Senhor. E isso é algo muito especial da parte de Deus, porque quando a gente fala, a gente medita, a gente consegue praticar, a gente conhece as Escrituras e principalmente o poder de Deus. Não vamos mais errar. Vamos desfrutar do poder de Deus, porque aquilo que foge da nossa realidade, da nossa capacidade, não foge da realidade de Deus. Ele continua ainda sendo especialista, Ele continua sendo Deus poderoso que traz restauração aonde a gente não consegue enxergar mais nenhuma solução. Ele é Deus que restaura. Não é da nossa maneira, não é da nossa forma. Deus, se o Senhor agir assim ou dessa forma, aí eu acho que vai ficar tudo bem. Não, totalmente entregue nas mãos dEle e confie, porque Ele é o autor do milagre. Ele sabe muito bem como fazer e executar. Que a gente possa viver esse poder de Deus para a nossa família. Que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor para a nossa família. A fé em Cristo é algo sobrenatural, porque além de nos transformar, transforma todos os indivíduos da nossa casa, da nossa família. Olha que Deus maravilhoso. Mas quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas famílias estão quebrando os princípios de Deus? Ei, não quebre os princípios de Deus. Tem gente que está jogando fora os princípios de Deus. Tem gente que está esquecendo. Tem gente que está até rejeitando. E tem gente que chegou ao extremo de odiar os princípios de Deus. Eu não quero saber de casamento, eu não quero saber de filhos. Para mim, família, misericórdia. Quanto mais longe eu estiver, melhor vai ser. Ei, isso não é princípio de Deus, isso é princípio satânico. O princípio de Deus é que Ele é um Deus poderoso que pode transformar todas as coisas a partir da sua vida e trazer salvação para a sua família. Não podemos quebrar os princípios de Deus. E Deus é tão maravilhoso, porque a gente pode viver num mundo que já não mais valorize a família,
Mas os princípios de Deus é eterno e nunca, nunca, nunca serão quebrados, mas vão permanecer para sempre. E esses princípios estão disponíveis para mim e para você nessa noite. Que a gente possa cumprir os princípios de Deus e desfrutar de verdade de tudo aquilo que Ele tem para nós. Há esperança. Esses princípios jamais serão destruídos. Jesus é o supremo exemplo de como viver em família. Você sabe o que significa supremo? O que está acima de qualquer exemplo, de qualquer referência familiar. Talvez, assim como eu, você também não tenha recebido uma referência de família. Você não tenha recebido uma estrutura familiar na sua criação, mas Deus vem para quebrar tudo isso e dizer: talvez até aqui você não recebeu, mas agora eu cheguei na sua vida e a maior referência de família e de restauração está em mim. Não importa se você não teve, o que importa é que a partir de agora a maior referência está disponível para mim e para você, e essa referência se chama Jesus, autor e consumador da nossa fé. João capítulo 13, verso 15, versão NVI. Jesus vai falar muito sobre isso. Jesus vai deixar muito claro, dizendo: eu dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Ei, Ele é a nossa maior referência de família, de como fazer, de como proceder. Talvez você não recebeu e não saiba como agir. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. Mas hoje o Deus Pai se faz presente, é a maior referência de pai, e pode suprir toda a falta que você não recebeu. Ele deu exemplo, então olhe para Ele. Comece a praticar como Ele praticou, porque assim você pode desfrutar do melhor. E aí o verso 17 diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as... Não adianta apenas saber, tem que praticar. Ele é a nossa maior referência. Não adianta eu saber que Ele é a minha maior referência, mas na hora exata eu não pratico. Não vai mudar. Só vai mudar se eu começar a praticar o exemplo dEle dentro da minha vida e dentro da minha casa. Amém? Que Jesus possa ser a nossa maior referência de vida. Mas aí a gente para avaliar e pensar, pastor Rogério, sobre as prioridades da vida. E as prioridades da vida não é só para o casado, mas também para o solteiro, para todos. Porque Deus quer nos alcançar de uma maneira única e especial. E aí eu quero chamar o nosso pastor, porque hoje é um culto de família, e ele vai estar aqui ministrando comigo, falando sobre essas prioridades. É muito importante, pastor, a gente entender essa prioridade de Deus na nossa vida. Quando a gente entende essa prioridade, realmente a gente vive uma família, um presente de Deus. Verdade, a pastora falou aí de 3 lições importantes, startando essa mensagem. Agora, como é que está a nossa lista de prioridades? Porque, pastora, o problema nosso é o seguinte: a gente sempre enxerga a remela no olho dos outros. Verdade. O difícil é encarar o espelho e enxergar que no nosso também tem. E como é que eu quero uma família transformada se eu sou o primeiro a rejeitar qualquer tipo de intervenção de Deus para transformar? Irmãos, perceba o quanto a gente é contraditório. Quantos aqui querem uma família transformada por Deus? Você pode ter uma família maravilhosa. Eu creio que Deus tem mais para fazer e eu quero. Quem quer, dá um glória a Deus. Agora Deus, aí a gente identifica, já sei, a minha esposa precisa mudar nisso, os meus filhos precisam mudar naquilo, meus pais, meus irmãos. Agora, quantos de nós se põe diante de Deus e diz: Deus, o que eu preciso mudar para ter a família que o Senhor sonha, para ter a família que eu imagino que seja o melhor do Senhor para mim? Eu sei que o Senhor tem mais. O que eu preciso mudar? Vamos alinhar nossas prioridades. Mateus capítulo 6, olha o que está escrito, a gente conhece bem, mas vai ser importante, interessante a gente ler aqui. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos realinhar as nossas prioridades. E Jesus deixou claro. Quem estava de manhã, se controla, irmã Elisângela. Qual deve ser a nossa primeira prioridade, gente? Qual a primeira prioridade? Pode colocar para mim a primeira prioridade e a gente já volta aí rapidinho, por favor. Primeira prioridade.
O pessoal do telão aí, a Ana precisa organizar o pessoal. Primeira prioridade, Deus. Primeira prioridade da nossa vida, Deus. Agora, como é que é isso aí? Eu peguei 2 textos. O primeiro foi de Mateus 6:33. O que está escrito? Volta lá o Mateus 6:33. Deus como a nossa primeira prioridade. Jesus disse aqui no Sermão da Montanha, a oração mais famosa, ou melhor, a pregação, a mensagem, o sermão mais famoso de Jesus. O Sermão da Montanha começa em Mateus 5, ele vai até o 7, e Jesus instruindo, e ele diz sobre entrarmos no quarto, ele diz sobre como nós devemos nos comportar diante do próximo e tudo. Mas interessante que ele diz, vocês precisam buscar, primeiro o quê? O que é a primeira coisa que a gente precisa buscar, gente? O reino de Deus. Vocês pegaram cola, né? Porque a maioria das pessoas vai responder, primeira coisa eu preciso buscar a Deus. Mas não é o que está escrito na Bíblia. Lembra que a pastora falou das 3 lições? Primeiro, falar a palavra. Se eu quero falar a palavra, eu preciso falar a palavra como ela é, e não como eu quero que ela seja. Tem um monte de gente que corrompe a palavra, puxa a palavra, dá uma deturpada e puxa para o seu lado, para dar carteirada nos outros, carteirada bíblica. O que tem de gente, meu Deus, tem gente destruindo a família, porque chega num ente que nem ouve a palavra, e ao invés de você plantar a palavra como uma semente que vai produzir vida, você usa a palavra para fuzilar a pessoa que nem conhece a palavra. Coloque em primeiro lugar na tua vida, Deus. E busque. Primeira prioridade da minha vida é Deus. E buscar o reino desse Deus, que é a minha prioridade. Não é buscar a Deus, mas buscar o reino de Deus. Por quê? Pastor, qual que é a diferença? Eu não consegui perceber a diferença. Então vamos lá. Eu e a pastora tivemos um desentendimento. Aí eu chego para ela e falo, porque Deus é na minha vida, porque Deus mandou isso, Deus falou aquilo, e Deus me deu essa palavra, e Deus entra aqui na minha vida e resolve aqui, rebenta, fuzila ela, manda fogo e consome a mulher. Misericórdia. Tem gente que, irmãos, faz uma oração mais ou menos assim: Senhor, que essa víbora caia por terra agora em nome de Jesus, com o diabo que está dentro dela. Ou ele. Porque essa pessoa está querendo buscar a Deus, entre aspas, mas Deus como um empregado. Deus vem aqui resolver meu B.O. E buscar a Deus é diferente de buscar o reino de Deus. Como assim, pastor? É mais ou menos quando você recorre a um juiz e você fala para ele, eu preciso que você dê uma canetada e resolva um B.O. para mim. Você procurar um juiz e dizer assim para ele, quebra um galho aqui que eu preciso de uma situação. Você é juiz, você tem o poder lá de assinar e liberar isso para mim. É a mesma coisa se você dizer para o juiz, por favor, analisa esse caso. O artigo tal, o código tal diz isso aqui. Olha com carinho e faz justiça nisso aqui. Qual dos dois está certo, o primeiro ou o segundo? O segundo. Não é isso, doutor Wader? Nosso advogado está aí, ó. Irmãos, tem gente buscando a Deus, mas não quer a justiça de Deus. A pessoa quer que Deus seja um empregado que vai satisfazer os seus interesses, quer que Deus seja um garçom que vai servi-lo, quer que Deus seja qualquer coisa que satisfaça os meus interesses. Eu não quero o reino de Deus, porque quando eu falo reino de Deus é de acordo com o que Ele quer. E aí quando eu falo, Deus, nós estamos tendo aqui uma DR, eu quero que venha o teu reino. Aí a hora que vem o reino, a primeira coisa que Ele fala, você está amando essa mulher como o meu filho amou você? Ah, quando Deus fala isso para o marido, meu marido cai por terra antes da mulher. É diferente ou não é, gente? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, diga amém. Buscar o reino. Senhor, governa meu casamento, principalmente quando o bicho está pegando. Então vem o teu reino no meu casamento. E o teu reino diz que eu tenho que amá-la. O teu reino diz que eu tenho que perdoar. O teu reino diz que que é para eu falar a verdade, e assim manifesta a justiça. Pastora, a senhora tem uma colocação, uma mensagem, a senhora ministrou fantástica sobre a sua justiça. Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Então eu quero dentro da minha casa, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, que venha o reino de Deus, que venha o governo de Deus. Alguém mais quer? Amém. O governo como Ele é, não é como eu quero que Ele seja. O reino tem os seus atributos, e eu quero daquele jeito. E a sua o quê, pastora? Justiça. Justiça é um Deus justo. É a justiça sendo executada, é a justiça sendo praticada. Justiça tem a ver com
prática, com execução para a glória do Senhor. E a execução certa, não Certo, é a execução de que Deus me defende aqui porque eu errei, mas eu sou de Deus e Deus transforma a vida dessa mulher. Ele vai ser um Deus justo. Ou ainda pior, quando a gente fala de justiça, mas na verdade Deus lê e Ele sabe a verdade, Ele lê o nosso coração escrito vingança. Deus, eu quero justiça contra aquela pessoa que me prejudicou. Quando eu vi ela rastejando na lama, na sarjeta, aí o Senhor vai ter feito justiça, porque o que ela me fez sofrer não pode. Aí Deus olha e fala assim: isso não é justiça, isso é vingança. Quando eu invoco o reino de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, qualquer nível de vingança já cai por terra. Amém. Mas pastor, eu sofri, mas pastor, a minha sogra, pastor, nem fala nome de sogra que eu não volto mais na igreja. Você está precisando do reino de Deus e a sua justiça, porque a vingança, a amargura está predominando. Verdade. Então a primeira prioridade na minha vida é Deus, é o reino de Deus, é a justiça de Deus. Olha ainda o que Jesus disse em Mateus 22, do verso 36 ao 38. 39. Não, é o que eu pedi, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhe, o que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus. Por quê? Ele já é prioridade, Ele é o teu Deus. De todo, não é só amar a Deus. O primeiro mandamento, o mais importante, é amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ame a Deus com tudo que há em você. Esse é o primeiro grande mandamento. Se eu não amo a Deus acima de tudo, se eu não amo a Deus com essa intensidade, eu não estou praticando o que Jesus disse, que é a essência, é a base. E pior, eu não estou fazendo de Deus a minha prioridade. Segunda prioridade, continua o texto. Continua aí, 38 agora, vai lá. Este é o primeiro e grande mandamento, 39. E o segundo, semelhante a este é, qual que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção, quem é o nosso próximo? Irmão, a primeira coisa que vem à mente quando pensa no próximo, o irmãozinho da igreja, a irmãzinha da igreja, ou o outro pecador que eu ainda não ganhei para Jesus, é meu próximo. A gente só se esquece que o familiar que mora em casa é o primeiro próximo. O primeiro próximo que eu tenho na vida é a minha mãe, é o meu pai, são os primeiros próximos. Quem tem irmãos, são seus irmãos, é a sua família. E a gente consegue, pastora, levar a Bíblia quanto a amar o próximo. Às vezes um próximo que a gente fala, por mim eu nem suportava, mas Deus mandou amar, eu vou amar. Um próximo distante. Mas o próximo, vou ser redundante aqui de propósito, o próximo, a gente fala esse, eu vou inventar uma palavra que é inamável. Pastor, não dá. Não dá para amar esse próximo que fica próximo de mim me atormentando o dia inteiro. E às vezes esse próximo é o que convive dentro da nossa casa. Sabe por que o próximo, mais próximo, é o mais difícil de ser amado? Porque ele está conosco nos nossos dias mais difíceis, nos dias que a gente está impaciente, e a gente também está com ele, ou com ela, nos dias difíceis dele e dela. Gente, aquele período de se conhecer, começar o namoro, todo mundo é fantástico, todo mundo usa house. Não, gente. Não, e outra, fica a dica, varão, volta a comprar house. É, meu irmão, você reclama que a mulher não te beija, mas parece ter um gato morto aí debaixo da ponte. Escova os dentes, Listerine, Colgate, Plaque, sei lá o que. Não, isso aqui é só uma dica de graça, nem vou cobrar por ela. Simples. E varô também. É. Usa perfume, cheiro de cebola não vai. Mas, gente, o próximo distante a gente encontra arrumadinho. Gente, pastor é fantástico, o pastor é bacana. Enquanto eles são nossos pastores à distância, eles pregam pra gente que palavra bacana. Agora, a hora que eles se aproximam, a hora que a gente se torna um pouco mais próximo e a gente começa a vê-los tocar na ferida para sarar, a hora que ele leva a gente para o centro cirúrgico, já não presta mais. Você quer saber quando você e eu saberemos se eu sou seu pastor de verdade? É o dia que tiver um BO para resolver e eu tiver, ou a pastora, que ser mais firme. Aí nós vamos saber se você realmente aceitou ser apacentado, ou se você só gostou de um estilo de pregação, de um estilo de igreja. É o mesmo com a família.
Enquanto convive à distância, é tudo fantástico. Aí você pergunta: Jennifer, quem que é a sua melhor amiga? Eu já sei, ó o perigo, ó a bomba, ó, fogo no parquinho. Quem que é uma da sua melhor amiga na igreja? Fala, vou arrumar um B.O. para ela. Pode falar, Jennifer, você não vai lá, eu falo. Quem que é a sua melhor amiga na igreja? Não estou falando da família não, Zé. Não vem, vocês não vêm que... Aí, ó, tudo bonitinho, gente. Não, vem Doriana, a família da Doriana aqui não. Quem é a sua melhor amiga na igreja? Você tem duas opções. Você vai arrumar um B.O. com ela. Então, você vai arrumar um B.O. com ela. Você não falou meu nome, você se envergonhou de mim. Eu estou igual a Deus agora. Quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Você não é mais minha melhor amiga, eu não te dou mais essa chance. Olha lá. Olha a encarada ali. Quem que é a Jennifer? Nem que seja só para agradar a Jennifer. Depois que ela apareceu ali, né? Não, por livre e espontânea pressão. Leva a Ana para tua casa. A Sandrinha, Deus me livre. Zé Paulo falou, misericórdia. Sil, leva a Jenny para tua casa. Pastor, a Jenny é boazinha, uma benção, mas deixa ela aí, pastor. Lá em casa a gente já está acostumado a lidar com nossos B.O. Não muda o B.O. da casa, não. Os nossos melhores amigos, por mais que convivam com a gente, é fantástico. Quando a gente se aproxima bastante, passa a conviver um tempo, começa a sair umas faíscas. Quem já teve faísca com o melhor amigo? Gente, se não é melhor amigo. Você tem uma pessoa fingida que só balança. Tem igual aqueles cachorrinhos de carro, que fica só assim. Porque o convívio e a liberdade vai exigir disso. Eu compartilhei um tempo atrás. Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele disse, estará no meio deles. Eu estarei no meio deles. Se uma pessoa entrar no quarto como Jesus mandou, quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta, Jesus vai estar lá? Vai ou não vai? E por que ele falou que quando 2 estiverem reunidos em nome dele, ele estará no meio? Se ele vai estar comigo sozinho no meu quarto. Então não precisa estar 2 reunidos em nome dele para ele estar no meio. Presta atenção, quando eu estou sozinho no meu quarto, ele está presente. Mas quando está eu e a pastora, ele precisa estar no meio. Porque se ele não ficar no meio, o bicho vai pegar. Porque quando tem 2 pessoas, já tem 2 mentalidades diferentes. Tem 2 pessoas pensando diferente, sentindo diferente, vivendo momentos diferentes. Se uma dessas pessoas tiver aquele tal de TPM, aí ameaça de morte diferente. E Jesus entra no meio e fala assim, deixa eu ficar no meio. Glória a Deus. Porque senão vai dar ruim. Amar o próximo como a si mesmo é entender que Jesus está reinando e agora eu amo aquela pessoa como eu quero ser amado. Põe a segunda prioridade para mim, por favor. Família. A segunda prioridade da nossa vida é a família. E isso parte de amar o próximo como a si mesmo. Porque o próximo mais próximo é a nossa família. Primeiro a família onde a gente nasce. Depois a família que a gente constitui. Mas nos 2 casos, trata de família. Põe para mim agora 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O Hebreus eu vou deixar para depois, a pastora já entrar direto. 2 Tessalonicenses 3, verso 10. Por favor. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. Que se alguém não quiser... Gente, eu tinha muita vontade de pregar e nunca veio oportunidade. Hoje veio. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Nossa, imagina praticar isso nas casas. Não, pastor, é que o meu menino não arruma emprego, minha menina não arruma emprego. Não tem louça na tua casa, não? Na minha tem. Pastor, louça não é emprego, é trabalho. Quem não quiser trabalhar, não coma. Rogerinho, ele foi para o retiro. Eu até atrasei para vir agora, porque eu tive que gastar um tempinho conversando com ele. Papai, eu te amo, eu estou com muita saudade de você. Eu também, filho, mas segura firme aí que Deus é contigo. E ele, antes de viajar, quinta-feira à tarde, ele ia viajar quinta-feira, 7 e pouco da noite. Era umas 5 da tarde, eu falei, Rogerinho, vai viajar, né? Retiro, papai e mamãe tá pagando, viagem lá, vai. 14 horas dentro do ônibus, fantástico. E depois lá o tempo no sítio, mais 14 horas para voltar dentro do ônibus. E é isso aí, você vai ser preparado, ser um varão valoroso. Mas antes de ir, vai, uma benção antes de você viajar, lava essa louça aí. Falei assim, a gente fica olhando para a louça lavadinha e fala, foi o Rogerinho que lavou antes de viajar. Gente, ele não morreu. Sobreviveu à louça. Filhos sobrevivem à louça. Israel ainda não está nessa fase, mas não vai demorar muito não. A Sandrinha.
A gente ensina desde pequeno, guarda seus brinquedos, você espalhou, você guarda. Irmão, quem não trabalha não come. Sabe o que é isso aí? Tem gente que quer desfrutar de uma bênção na família, mas ele não faz nada, não move uma palha pela paz na família. A pessoa quer comer, o que é isso? Ela quer comer, ela quer colher a paz na família, ela quer que a mesa seja servida com paz. É o que ela quer comer, mas ela não quer ser um agente de preparação de paz. O alimento da paz, não, se depender dela, não vai para a mesa, porque ela é agente de violência. O que você quer comer? E como você está trabalhando? Quem quer comer paz, cozinha paz. Quem quer comer amor, desfrutar amor, cozinha, prepara amor. É lei de semeadura e colheita. Paulo disse, se alguém não quiser trabalhar, não coma. Não reclame que está faltando o alimento, que está faltando a colheita, se você não está trabalhando por ela. Quem está entendendo? Pode seguir até o 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Isso não é bíblico não. Gente bagunçada, dorme aqui, quer, faz o que quer da vida. Não, não é não. Irmãos, quem tem, é para os dois, para homem e para mulher, mas principalmente quem tem filha mulher aqui. Eu sou pastor de vocês ainda. E depois do que eu vou falar agora, espero continuar sendo. O quarto da bagunça da sua filha é uma vergonha para você. É uma vergonha para você. Porque a mulher tem na essência dela essa coisa bonita. Gente, eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu também chego às vezes, chega aquele dia, chega do culto, aí eu ponho ali o paletó, não sei o quê, mas no outro dia você vai lá e arruma. Eu não estou falando de um dia para o outro, 2 dias, acontece, é humano. Minha casa não é um regime militar, quem conhece sabe, muito pelo contrário, a gente é muito flexível. Mas existe limite para tudo. Existe limite. Filho, 3 dias já que você não, você pode arrumar isso aí. Você quer jogar, você quer isso, aquilo, depois que você arrumar, você faz. Sabe por quê? Porque quando ele for trabalhar lá fora, o mercado de trabalho não vai ser para ele uma bomba. Ele vai dizer, eu fui preparado para isso. Eu cumpro as minhas obrigações e recebo os meus direitos. O reino de Deus não é um reino de bagunça, não é desordenado. Tem pais estragando seus filhos. Os filhos podem viver na sujeira, o pai vem atrás, a mãe vem atrás limpando. Tem dia que a gente faz com o maior carinho, mas não pode ser sempre. Você vai estragar seus filhos. E às vezes a gente ainda quer bater no peito e dizer que faz muita coisa. Paulo disse, gente, aí alguém diz assim, pastor, eu não gostei que o senhor está sabendo de um caso, então leia a Bíblia, porque Paulo está dizendo, nós ouvimos que alguns entre vocês andam desordenadamente, é mais ou menos assim. Fábio, na casa do Fábio só tem um menino, Mateus. Eu fiquei sabendo que na casa do Fábio tem umas meninas, tem 2 filhas, e tá uma bagunça lá, e o menino, e aí eu venho e falo aqui, gente, eu fiquei sabendo que tem uma casa aí que tem 2 meninas, um menino. Aí eu falo, vou sair da igreja, por quê? Você viu o que o pastor falou lá? Aquilo lá está falando de mim. Então leia a Bíblia, porque Paulo está dizendo, tem umas famílias no meio de vocês que está acontecendo isso. Paulo levava para a igreja o tratamento daquilo que precisava ser consertado nas famílias. A gente não gosta, e graças a Deus a gente não faz. Alguma vez você viu a gente falar aqui, lá na casa, tirando uma brincadeira que a gente faz, vocês já viram fazer isso? Expor para envergonhar? Não. A gente às vezes brinca, um caso ou outro. Hoje eu brinquei com a Ju aqui, mas é uma coisa de carinho paterno, não é? Irmãos, nós precisamos nos alegrar quando alguém está realinhando as coisas que estão desordenadas na nossa vida. A moça quer casar, não sabe fazer um arroz, não mantém o quarto limpo, ela quer cuidar de uma casa. Os jovens que querem revolucionar o mundo ainda não aprenderam a arrumar a cama. Pelo amor de Deus, nós vamos impactar uma geração. Vocês já estão impactando, vocês são um escândalo. Alguns casos são, pelo amor de Deus, eu estou dando só aquele exemplo que vocês sabem que é um caso específico. Eu não estou generalizando, amém? Então, não trabalhando antes, fazendo coisas vãs. Só coisa vã. É só rede social, é só Netflix, é só conversa fiada, só improdutivo, nada. Não lê um livro, não ora, não lê a Bíblia, não ajuda em casa, não ajuda o próximo, não faz nada. É verdade. E só tem um jeito de ficar bom, praticando. Perfeito. É que eu não sei fazer, só tem um jeito. Fazendo que se aprende. Fazendo. O Leandro nasceu sabendo mexer em carro, fazer funilaria, polimento. Não, nasceu. Aí a primeira coisa que ele pediu, em vez de chupeta, mamadeira, ele falou assim, me arruma lixa. O irmão Eider falou assim, me dê a Constituição.
primeira palavra que ele falou foi constituição, direito. Não, gente, prática. Pode seguir o 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, não é trabalhar murmurando também, comam o seu próprio. Em nome de Jesus, eu vou desfrutar de uma família abençoada, porque eu vou trabalhar por essa família abençoada. Quer um casamento abençoado, trabalhe por ele. Quer filhos abençoados, trabalhe por esses filhos. Quer pais abençoados, trabalhe filhos por pais abençoados. Jovens, quem ainda não casou, trabalhe por um namoro, um noivado santo e abençoado, para você colher, desfrutar um casamento santo e abençoado. Amém. Não tem um namoro desordenado, porque você vai colher o resto da vida um casamento desordenado. A vida íntima é para depois do casamento. Quando você entra, deixa a coisa desordenada, consequentemente você vai colher, não tem jeito. Não é castigo de Deus, é lei da semeadura, é o natural, que planta, colhe. Aí quer dizer que eu estou destruído? Não, vai ter mais trabalho, vai ser mais difícil, mas você se levanta que Deus restaura a sua vida. Amém. Terceira prioridade, trabalho. Trabalho gera dignidade e provisão. Glória a Deus. Aos que trabalham e não estão recebendo dinheiro, esse exemplo que eu dei, o que ajuda em casa. Aí quando um filho, Rogério fez tudo, ele vem, papai, posso tal coisa? Irmão, constrange a gente. Meu Deus, esse menino fez de tudo aqui, ajudou a gente, é uma bênção. Como é que eu vou falar não para ele? A gente se esforça, a gente passa a noite em claro para poder corresponder a alguém que está servindo. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso, dignidade e provisão, porque a gente precisa. Quarta, eu vou agora para Filipenses 3. Quarta prioridade. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em quem? Em Cristo Jesus. A quarta prioridade, vocação, chamado, ministério. Todos nós recebemos de Deus um chamado, uma vocação, uma capacidade, um ministério. Porque Deus não colocou ninguém no mundo e falou assim, vai lá, passeia, ganha dinheiro, desfruta, chora, sorri e volta para cá. Não, não. Ele disse que nós seremos testemunhas dele. Isso é ministério. Vocês serão minhas testemunhas. Deus deu a você um chamado que não deu para mim. Você sabe fazer algumas coisas, você faz de um jeito que eu não faço. Você alcança pessoas, você ajuda em locais que às vezes eu não tenho facilidade de fazer. E aí a terceira e a quarta prioridade, às vezes elas se misturam, se confundem. Alguém vai dizer, não, mais importante é o ministério que o trabalho. Não, mas espera aí, eu não posso ficar o dia inteiro na igreja, vou fazer visita, vou isso, vou aquilo, e minha família passar fome porque eu não fui trabalhar. Em contrapartida, eu não posso usar o meu trabalho como uma desculpa para não servir o chamado que Deus me deu. Porque a Bíblia diz, nós somos aqueles que seguem a Bíblia, amém? Amém. Guiados pela palavra. A bênção de Deus é que enriquece e ela não acrescenta dores. Deus não quer que eu tenha uma vida profissional, um trabalho que roube de mim. A primeira prioridade, meu relacionamento com Deus. A segunda prioridade, meu relacionamento familiar. A terceira prioridade, a quarta prioridade, o meu ministério. Deus tem um trabalho que no começo ele pode ser mais difícil. Então tem um tempo que eu vou falar para minha família, olha, é um tempo de plantação, mas esse tempo vai passar. Eu vou ficar mais ausente e tal, mas é um período. E eu ponho início e fim para esse período, para que a minha família não seja atingida. Tem pais perdendo os filhos, tem maridos perdendo a esposa perdendo o marido. Porque colocaram o trabalho em primeiro lugar. Ele é terceiro. Porque colocaram o ministério em primeiro lugar. Primeiro é Deus. Por que Deus é o primeiro lugar? Primeiro, porque Ele é Deus. Segundo, porque Ele alinha a gente. Quando eu pergunto para Deus, recebi uma proposta de trabalho fantástica, mas vai me atrapalhar no ministério. Mas como o trabalho está à frente do ministério, eu vou dizer sim para a proposta, porque está à frente do ministério. Ei, Deus, isso aqui é do Senhor. Deus diz, não, a bênção que eu tenho para você não é essa. Eu tenho algo maior e melhor, não vai atrapalhar você de me servir. Amém. Não é porque o ministério, o trabalho está à frente do ministério, que toda oportunidade de eu ganhar mais dinheiro, eu assumo, mesmo que isso me impeça de servir a Deus, de cuidar da minha família e de servir o ministério. Não, quem está entendendo? Então, cuidado entre a terceira e a quarta prioridade. Não permita
que o servir a Deus faça a sua família ficar desamparada. Que o servir a Deus faça o seu relacionamento com Deus. Porque tem gente que, entre aspas, trabalha tanto para Deus que há muito tempo não se relaciona com Deus. A pessoa se tornou uma profissional de Deus. É o meu exemplo. Não que eu sou assim, misericórdia. Sou um pastor, então eu tenho que ter uma performance, uma palavra, isso e aquilo. E eu venho e prego e todo mundo fica feliz. Mas não oro. Não leio Bíblia. Eu não tenho o meu momento com Deus. Eu e Deus, meu momento. O meu único momento com Deus é aqui com vocês. É o mesmo do Ministério de Louvor, e todos os colaboradores, de todo cristão. Eu preciso ter o meu momento com Deus, que não é ministerial. Quem está entendendo? Eu preciso ter um momento com a minha família. Eu preciso ter um momento da provisão da minha casa, trabalho, dignidade. E esse trabalho também é a colaboração dentro de casa, todo mundo se ajudando. E eu preciso honrar e cumprir o meu ministério. Deu para entender? Deus é essa porta que está se abrindo. Deus fala, sai que esse lado eu tenho algo maior e melhor. Aí, linda, quando a gente aprende essas prioridades, a gente começa a estabelecer uma base familiar sólida. Porque aí a gente está preparado para o casamento. Verdade. E Hebreus capítulo 13, verso 4, a RC, vai dizer sobre essa base, o fundamento aonde se inicia a família. E diz, venerado seja entre todos o matrimônio, ou seja, o casamento e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Casamento, lugar de veneração, lugar de demonstrar um respeito profundo. O significado da palavra veneração, venerado, é um respeito profundo. Temos tido um respeito profundo pela base da nossa família, o nosso casamento? Quando desrespeitamos essa veneração, esse matrimônio, esse casamento, nós escancaramos a porta para Satanás agir, pastor. Nós percebemos que quando o casal não vai bem, toda a família não vai bem. Nós percebemos diante de muitos atendimentos ao longo dos anos, quantas famílias disfuncionaliza, perde a função. Verdade. Quando o pai e a mãe não estão bem, quando o casal não está bem, traz consequências terríveis. E aí chega ao ponto de casais divorciarem, porque estão abrindo uma brecha, não estão honrando o casamento como deveria ser honrado. Deus está nos chamando hoje. E é claro, pastor, hoje, irmãos, é um assunto que jamais dá para esgotar. A gente ia fazer nesse mês, no dia 30, uma oficina de casais. Aí não deu certo. E aí hoje pela manhã, quando falei, o Zé Paulo falou, pastor, mas hoje de manhã foi uma oficina de casais. Amém. Porque ministrou a respeito disso. Não dá para a gente aprofundar em tudo por conta de tempo. Mas é claro que existe permissão bíblica para o divórcio. Quando? 2 casos que eu vou te trazer. Primeiro, em caso de adultério, quando o amor não pode perdoar. Um traiu o outro, aquela pessoa não se arrependeu, não está nem aí, ou o outro está muito ferido e diz, não dá para perdoar, acabou. Quem foi ofendido, a parte ofendida, a parte traída, tem o direito ao divórcio e seguir sua vida e casar de novo. Biblicamente, a parte que traiu não pode casar mais. Que isso, pastor? Gente, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus, não a minha. Para mim seria muito mais legal compreender que incompatibilidade, alguns problemas. Compreender é fantástico, você arruma um monte de amigo. Mas o que eu vou responder para Deus no dia do juízo se eu mentir para você? Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa que está num problema sério de adultério. Eu disse, você sabe, não, mas é que o meu casamento é problemático, você sabe há quanto tempo. E essa pessoa, eu falei, sei. Mas por mais que eu te ame, queira te ajudar e queira ser legal com você, a Bíblia diz que a parte que foi traída pode dizer, acabou, vou seguir a vida e casar. Você, se você quiser viver dentro da palavra, você vai ficar só esperando Jesus voltar solteiro, sozinho, sem ficar. E não é só solteiro pegando geral. Vai, não, eu vou ficar, acaba ficando mesmo. Jesus volta e fica. Não. Primeiro caso, em caso de adultério, se não dá para perdoar, não teve jeito, a pessoa não muda e tal. Segundo caso, quando está colocando em risco a sua integridade física. Mulher, pelo amor de Deus, não permita que o homem levante a mão para você e te agrida. Não aceite. Não, pastor, é que eu fui numa igreja e o pastor falou, ou alguém falou que eu precisava orar por ele, que é o demônio. Desculpa, o demônio entrou no pastor naquela hora.
Ah, desculpa, vou falar. Gente, eu sou de falar de mal de igreja, pastor de alguém? Não. E também não estou falando nenhum caso específico. Você não tem que pagar para ver. Esperar um homem te matar. Para todo mundo falar, bem que ele ameaçava, bem que ele era agressivo. É agressivo? Não, namoro e noivado. Cadê as menininhas aqui solteiras? As jovens que são solteiras, jovens de qualquer idade que é solteira, não casou ainda. Se o cabra altera a voz com você já, não estou falando naquele momento que no calor da discussão os dois falam que já não é legal, se o namoro já está assim, já é um sinal, mas ameaçou qualquer coisa, te segurou nos braços um pouco mais forte. Filha, se você casar sabendo disso, nos poupe o trabalho de dizer, eu estou passando, porque é besta. Se na hora da conquista o cara não tem paciência, não sabe te levar com todo amor, e vale o inverso, porque hoje em dia tem uma mulherada que bate nos varões aí meio frouxo. Tem umas duas aí que deram uma olhada aí, tem uma baixinha pequenininha ali no fundo, que ela fez assim, o meu grandão aqui está do meu lado, mas o olhar dela ali eu até assustei, Maílson, nem vou falar quem foi. Mas o olhar dela aí, a mãe dela, eu sei que ela é firme. Gente, ninguém se casa para apanhar. Verdade. Nem o marido e nem a esposa. Sua integridade está em risco, pode sair fora. Mas pastor, não é que você acha, eu acho que um dia ele pode querer me bater. Não vem distorcer as palavras para procurar coisa errada. É quem realmente está debaixo de violência. Deu para entender? Você abuso então nem se fala. Só esse parêntese. E aí quando nós respeitamos essa base que é o casamento, toda a nossa família é abençoada. Quando o casal está bem alinhado, bem ajustado, os filhos estão bem alinhados. Nós vemos no decorrer da nossa vida exemplos no nosso dia, no nosso cotidiano, de pais que divorciaram e como escancararam uma porta para abuso dos filhos, para pedofilia, para tantas outras coisas ruins, bloqueios, traumas emocionais. Então, você que é de Jesus, de verdade, respeite o seu casamento, coloque Jesus como a base e permita nessa noite Ele restaurar de verdade, para que mais pessoas não venham sofrer. Hoje nós temos a oportunidade, pastor, de construir tudo novo, diferente. Não é porque eu não tive uma referência, mas agora eu tenho. E eu posso fazer diferente dentro de casa. Eu posso transformar, respeitar de verdade o meu cônjuge. Está na hora da gente respeitar de verdade o nosso casamento para desfrutar de uma família que realmente é um presente, uma dádiva de Deus. Que nessa noite a gente venha fechar todas as portas para que Satanás não tenha lugar no nosso casamento nem na vida dos nossos filhos. Que ninguém venha sofrer as consequências do desrespeito da base da família que é o casal. Que a gente possa desfrutar do melhor de Deus. E aí eu paro para pensar, pastor, em tudo que o Senhor tem falado e percebo que existe duas decisões muito importantes na nossa vida. As duas decisões mais importantes da nossa vida. Primeira, isso aí é para você anotar e nunca mais esquecer. Onde eu vou passar a eternidade? Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Primeira, presta atenção, duas decisões. As duas decisões mais importantes da nossa vida. A primeira, onde eu vou passar a minha eternidade? E a segunda é com quem eu vou passar a minha vida aqui na terra. Onde eu vou passar a eternidade depende da decisão de reconhecer que sou pecador, preciso da graça de Deus, que Jesus morreu pelos meus pecados e que Ele é o meu Salvador. Então eu me entrego a Ele, eu reconheço Ele como meu Salvador, sou salvo por Ele, batizado e restaurado por Ele. E a segunda, escolher bem com quem eu vou me casar, porque até que a morte o separe. Quem vai caminhar ao meu lado até o último dia da minha vida. Essas duas decisões vão ser a base, o alicerce, a estrutura da nossa vida. Por quê? Se Jesus não é o meu Senhor, não tem ministério sólido. Tem gente que tenta ter um ministério, mas não deixa Jesus governar a sua vida. O ministério da pessoa não mantém de pé. E eu não estou falando de ministério, placa, denominação, mas o ministério, o que você exerce, o que eu exerço. Seja dentro de um prédio, fora de um prédio, quem está entendendo? Se Jesus não é o meu Senhor, eu não sei como tratar a minha família. Se eu não escolho bem com quem eu vou passar os meus dias, essa pessoa pode minar a minha vida e eu não conquistar nada. Essa pessoa pode sempre me bloquear. Toda vez que eu tento avançar, ela vem e bloqueia.
ministerialmente, financeiramente, no empreendedorismo, em todas as áreas. Eu lembro que uma pastora chegou para você, linda, que era nossa pastora na época, e te deu um conselho. Qual foi? Sobre o casamento. A mulher ela e o marido, né, os dois. Exatamente. A mulher, ela tem essa graça de Deus, de levantar o homem, né, de ser essa disjuntora, essa ajudadora mulher e dona, tá ao lado, que edifica e não destrói. E se essa mulher souber colocar Deus em primeiro lugar, ela vai desfrutar do melhor de Deus. Ela pode fazer a sua família comer picanha ou capim. Ei, a sua família tem comido, como um exemplo, tá? Picanha ou capim. É uma metáfora. Ela falou para a pastora, falou: Angélica, você ao lado do seu marido, era noivo ainda, mas casando, você será responsável, muitas vezes, por ele, você e a família de vocês comerem capim ou picanha. Seja sábia e leva a sua família para picanha. Amém. Você está entendendo o que a gente está querendo dizer? E gente, a metáfora com picanha hoje é fantástica, porque o quilo da picanha hoje é um rim. Então, quer dizer, se for sábia, você realmente vai ter, o negócio vai ser abençoado. Amém. E aí, pastor, Cristo nos dá essa base, igreja, de escolhermos certo. Então eu quero falar com você que é solteiro. Não tenha pressa, porque é uma escolha de alguém que vai estar ao seu lado para passar o resto da vida. E você não pode escolher a pessoa que vai passar o resto da sua vida com pressa, com desespero. Ah, pastor, é que eu estou ficando para titio ou titio, sei lá. Mas tem que escolher bem, tem que alinhar os propósitos. Porque mesmo escolhendo bem, casamento é lugar de renúncia, é lugar de doação. Não é um mar de rosas, mas é um lugar que dá para desfrutar do melhor de Deus, se a gente escolher bem e alinhar bem os nossos propósitos. Então você tem a maior oportunidade da tua vida, a maior base de escolha, que é Jesus. Mas você talvez diga: pastora, eu escolhi, infelizmente escolhi errado. Pastora, quebrei a cara porque eu não ouvi meus pais, não ouvi Deus, não ouvi ninguém e decidi. E agora, pastor, agora, coloque diante de Deus, porque Ele transforma todas as coisas. Ele restaura. Ele é um Deus que abençoa e dá sabedoria. É um Deus que pode transformar o seu casamento num casamento abençoado, praticando esses princípios. Então a gente precisa escolher, e escolher bem. Não é necessário, se você não tem esse dom, esse chamado, você escolher. Ninguém é obrigado. Mas também não é para viver uma vida de fornicação, Sim. de prostituição. Ah, eu não vou casar porque eu não quero essa responsabilidade para minha vida, mas porém vou viver uma vida bagunçada. Não, a Bíblia é muito clara e diz sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 33. Enquanto você abre aí, mais importante do que quando eu vou encontrar o príncipe encantado ou a princesa, mais importante do que quando é quem. Tem gente que está preocupado no quando, no tempo, e não está priorizando a qualidade. Mais importante do que quando virá essa pessoa, quando você vai encontrar, enxergar, porque às vezes a pessoa já apareceu, você não enxergou, não percebeu, é quem será a pessoa. Mas o tempo vai passando e a gente fica preocupado com o tempo. Quando, precisa ser rápido, pressa. Velocidade não é mais importante do que a qualidade. Preze pela qualidade. Amém. Você não precisa entrar em desespero. Quem casou, quem está solteiro não está encalhado. Encalhado está quem casou mal. Verdade. Esse está preso, até que a morte separe. Quem está solteiro ainda pode escolher. E escolher bem. Bem. 1 Coríntios capítulo 7, verso 33 diz: mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira, cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Quando fala coisas do mundo, está dizendo do natural. Não está falando que ela é mundana porque casou, mas porque ela tem a preocupação de cuidar da sua família, o natural. A solteira, a vida dela é para o reino mesmo. Então precisa entender, eu tenho esse chamado para o casamento? Se eu tenho, escolha bem.
decida bem, coloque diante de Deus, coloque essa base que significa a palavra de Deus para que você faça uma escolha acertada. Mas eu já escolhi, então eu vou fazer de tudo para que o meu casamento seja honrado, para que o meu casamento seja abençoado, para que eu desfrute do melhor de Deus numa viagem. Quem aqui já viajou com uma pessoa chata, cri-cri? Meu Deus, que viagem insuportável. Jesus amado. Quase ninguém já viajou com alguém assim. O casamento é uma viagem, onde a gente vai viajar até a eternidade juntos. E essa viagem não pode ser uma viagem desagradável, com uma pessoa chata, que nem aguenta, que dá vontade de jogar fora do carro, né? Tem que ser uma viagem gostosa. Nossa viagem está sendo legal, então que a gente possa... Tá bênção, tá boa a nossa Amém. viagem. A gente possa desfrutar do melhor em família. Irmãos, que a gente possa realmente venerar a base da família, o nosso casamento. Que a gente possa ser um exemplo para os nossos filhos. Verdade. Que o Rogerinho e o Israel, em nome de Jesus, olhem para o nosso casamento e falem: eu quero ter um casamento como o do papai e da mamãe. Ei, seus filhos estão olhando para o seu casamento e estão vendo o quê? Deus me livre, pastor, eu nunca quero casar na minha vida. Não, que eles possam ver o exemplo de Cristo, a base na nossa vida. E aí nós percebemos, inclusive pastor, nas batalhas, tem quem ora, quem luta ali, quem intercede. Exatamente. Não estamos falando de casamento perfeito, mas de posicionamento correto, quem está entendendo? Porque aí parece que a gente está pregando sobre um casamento da margarina, perfeitinho, tudo. Não, os nossos filhos olham e dizem, eu, por exemplo, meus pais não eram de Jesus, então não tiveram um casamento perfeito, foi muito difícil. Mas quantas vezes eu ouvia meu pai dizendo, por causa do Rogério e da Amanda, eu não vou separar, eu vou segurar. E eu não estou dizendo que seja certo ou errado, ele não tinha Jesus, eu vou segurar. Quando eles forem grandes e não sofrerem tanto, aí eu separo. Só que Jesus tinha um plano melhor. Amém. Até que eles sejam grandes, eu tenho um projeto de salvação para vocês. E até hoje meus pais estão juntos e até que a moto separe. Glória a Deus. Mas eu nunca vou me esquecer o amor do meu pai em lutar pelos filhos, como a garra e o amor da minha mãe pelo melhor. Quantas vezes eu vi minha mãe se desdobrando para oferecer algo para a gente? Não, eles vão estudar. E ela falava assim, meus filhos, eu quero dar o melhor estudo, porque eu quero que eles tenham realmente condições de ir mais longe do que a gente. E quantas vezes ela renunciou tantas coisas para poder pagar alguma coisa para a gente poder estudar. Então, não estamos falando de casais perfeitos. Nós estamos falando de postura de cada um, do nosso posicionamento, que vai inspirar os nossos filhos. Mamãe ficou nervosa, papai soube ter paciência. Papai chegou estressado, mamãe soube compartilhar amor. Tá dando para entender? Ninguém está pregando perfeição aqui. Isso é utopia. Perfeito é Deus, né, pastor? Ele é, por isso que vem ao reino. Verdade. E aí, a gente vê um princípio muito importante. Família é lugar de equilíbrio. É um tópico muito especial para essa noite. Põe Deus aí, ó. Tão maravilhoso que... Já pode colocar o texto aí enquanto isso? Já. Pode colocar aí, Colossenses 3. Pode falar, linda. Na versão NVI, por favor. E aí, família é esse lugar de equilíbrio. E nós vemos o apóstolo Paulo reforçando isso de uma maneira muito bacana. Sim. Né? E ao longo dos anos, nós vemos muitas pessoas distorcendo isso e não encontrando esse lugar de equilíbrio. Quando Deus usa o apóstolo Paulo para escrever esse versículo, verdade, é para mostrar que é um lugar de equilíbrio a família. Que cada um tem o seu papel, que cada um tem a sua função. E aí, ele diz, mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E aí nós vemos essa fonte de equilíbrio, porque quando o apóstolo Paulo escreve isso, pastor, lá no primeiro século, ele está falando também de uma questão de cultura, de tudo que estava acontecendo e que Jesus vem trazer para nós em tudo isso. Quando Paulo escreve isso, gente, presta atenção, porque a situação era a seguinte: até Jesus as mulheres não tinham voz ativa. As mulheres, as crianças e os servos só tinham obrigações, deveres, não tinham direitos, direito nenhum. Os direitos ficavam só aos homens. Os homens tinham obrigações, tinham deveres, mas também tinham direitos. Ficavam com os privilégios. Os privilégios eram deles. Eles tinham obrigações também, muitas, mais do que as mulheres e as crianças. Porém, eles desfrutavam dos privilégios e direitos. Já as mulheres, as crianças e os servos só tinham
deveres, obrigações. Irmão, alguém consegue viver só cumprindo obrigação, não tendo nenhuma colheita boa, nenhum privilégio, nenhum direito? Alguém vive bem assim? Não. Aí Jesus vem e quebra tudo. Quando Jesus pega e a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, Jesus fala com aquela mulher, é um escândalo para os discípulos. Jesus envia aquela mulher como pregadora na cidade de Sicar. Ela vai e evangeliza a cidade inteira. O que os discípulos foram lá comprar pão e voltaram e não trouxeram uma alma, aquela mulher trouxe a cidade. Os homens da cidade ouviram Jesus, levaram ele e Jesus pregou para a cidade inteira, está em João 4. Jesus usa aquela mulher no ministério. Jesus era cercado, o ministério de Jesus era cercado por mulheres que serviam, preparando as coisas, a comitiva, servindo os discípulos e tal, e mulheres que patrocinavam o ministério de Jesus. Leia sobre Susana, leia sobre mulheres que eram responsáveis por bancar a obra de Deus. Mulher, Deus te prospera para você bancar muita coisa em nome de Jesus. E marido inteligente, irmão, eu não tenho a síndrome do marido que ganha menos não. Se Deus abençoar a pastora ganhar 20 mil, nossa, eu estou feliz da vida. Ai, estou magoado porque a minha mulher ganha mais que eu. Mas filha, eu ficaria magoado se ela ganhasse mais de mim, eu sendo vagabundo à toa, ficaria envergonhado. Ou se ela fosse uma soberba, passando por cima. Não, nós somos uma família. A conquista dela é minha, a minha conquista é dela. Aí o que acontece? As mulheres começam a ter vez, e as crianças também, e os servos também. Jesus dá voz aos servos. Jesus põe uma criança no meio da igreja e diz: quem quiser o reino precisa ser como essa criança. Mas criança não tem direito. Tem sim, tem direito ao reino dos céus. Amém. Gente, isso é fantástico. Aí o que acontece? Sabe aquela pessoa que está muito tempo sem comer? Aí você vai dar uma feijoada, ela vai passar bem? Não. Aí Paulo vai lá e fala: mulherada, calma. Porque mulher é assim. Irmãs, agora, O homem já fala assim: ah é, pastor, deixa eu terminar de palitar o dente, nós já vai. A mulher já sai atropelando. Mulher é coisa mais linda, gente, fantástico. Só que aí nesse ímpeto, nessa empolgação, elas começam a atropelar as coisas. Aí Paulo diz: mulheres, continuem se sujeitando aos maridos de vocês. E isso não é diminuir ou colocar a mulher numa posição inferior, é equilíbrio, pastora. Por quê? Porque a mulher vai respeitar o seu marido como ao Senhor, e o marido vai amar a sua mulher como o Senhor amou a igreja, como Cristo amou a ponto de morrer por ela. Ei, tem homem aqui? Homem de verdade, biblicamente, é o cara que fala: eu morro pela minha mulher. Pastor, você não conhece minha mulher? Não preciso conhecer a tua, eu já tenho a minha. Não adianta você me apresentar a tua mulher, já tem uma para eu morrer, eu morro por ela, não pela tua, filho. Garra seus BO aí, deixa eu com o meu. Uai, cada um morre pela sua. É o que está escrito, mesmo que você não diga amém, é o que está escrito. Marido, ame sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida por ela. Se eu tenho que amar essa mulher a ponto de morrer por ela, eu posso humilhá-la? Pisar, machucar? Agredir? Então, a mulher sujeitar o marido não é ela ser trouxa, não é ela ser humilhada, porque o marido está amando a mulher como Cristo amou a igreja. É, pastor, mas ele não tem o comportamento, ela não tem o comportamento. Ei, lembra que a gente começou falando que a transformação é em? Eu vou honrar a palavra. Tem gente que está usando o erro do outro como justificativa para errar também. Ah, já que a minha mulher não me honrou, então agora eu vou... Deus, venha a tua justiça. A tua justiça agora é que eu humilhe essa mulher que não me honrou. Não. Se ela feriu a palavra, isso não é justificativa para eu ferir também. Eu vou manter a minha posição, eu vou amá-la como Cristo amou a igreja. Se o marido não amou como Cristo amou a igreja, a mulher vai continuar honrando e se sujeitando ele como ao Senhor. Volta, lembra que eu fiz aqueles dois parênteses: adultério e ameaça à integridade física. A mulher não precisa se sujeitar ao adultério a vida inteira e nem ameaça à integridade física. Amém? O que também não é errado a mulher em caso de adultério. Vi muitas mulheres lutar, o marido ser liberto, se tornar um homem de Deus, e glória a Deus por isso. Agora vi casos de mulher que lutou, não adiantou nada. E marido, mesma coisa. Quem vai te responder isso é Deus. Por isso ele é o top 1 na nossa lista de prioridade. Deus, luto por esse casamento ou não luto? Deus fala assim: não adianta, isso aí não quer nada com nada, segue a vida. Ou ele vai dizer assim: luta, entra nessa guerra, você vai ganhá-la, você vai ganhá-lo. Então é equilíbrio. Os filhos, tem filhos dizendo: meus pais, a postura deles, então eu não respeito mesmo. A Bíblia não diz que porque os seus pais têm uma postura errada, você não deve. A Bíblia diz para vocês respeitarem, honrarem os seus pais. Honrem os pais. Mandamento com promessa. Com promessa. Passa lá, vai lá, honra os pais. Pais, tem pai que só abre a boca para amaldiçoar os filhos.
O Rogerinho estava com dor de cabeça esses dias lá, tal e tal. Eu já sei, já conheço. Ele foi para 2 retiros aqui, voltou pelo meio do caminho. Ai, papai, mamãe, eu tô com saudade. Só que era aqui pertinho, do lado de Campinas, 2 horinhas. Aí busca ele, primeira vez. Deixamos 5, 7 dias, teve que buscar. Segunda vez, ficou 5 dias, teve que buscar. Aí, Rogerinho, fica aí. Não, mas eu não sei o quê. Mas filho, ó, já está à noite. 11h30 da noite, ele falando comigo no telefone, na época que foi aqui de Campinas. Filho, você vai dormir. Amanhã você acorda, você vai divertir, já passou. Fecha os olhos e dorme. Eu não consigo, pai. Eu fecho os olhos, eu vejo você, eu fico pensando em você, eu te amo. Sem vergonha, pega no ponto fraco. Aí agora ele ligou. Hoje eu cheguei até atrasado aqui, porque ele ligou, eu fiquei falando com ele. O sinal lá é muito ruim, mas muito ruim. Você consegue falar assim, tipo bater o tambor. Então no sítio lá no... Papai, já começou aquela voz de choro. Eu falei, meu Deus, é 14 horas de viagem, não é assim não. Não. Mas imagina se eu vir e falo para ele, rapaz, toma juízo, você já tem 13 anos, rapaz, que vergonha. Filho, papai te ama. Filho, eu estou muito orgulhoso de você. Filho, você é uma bênção. Filho, como eu sinto que você me ama, eu estou muito feliz. Agora, filho, que dias maravilhosos, já está acabando. Jesus proporcionou isso para você e está acabando. Você vai voltar cheio de experiências para contar. Estou orgulhoso, aguenta firme aí, está acabando. Daqui a pouco eu estou te abraçando, te beijando. Eu te amo, você é o melhor filho do mundo. Obrigado, papai, você pode orar por mim? Agora eu vou virar e falar para ele, rapaz, lá que você frouxa, eu creio, homem é um carro saquinho de pipoca. Eu sou da época que eu ouvi isso. Você é homem ou saquinho de pipoca? Eu ouvi muito. Você é homem ou saquinho de pipoca? Por isso que eu não tenho medo de barata, rato. Tem uns homens que tem medo de barata, sangue de Jesus. Não precisa nem se manifestar aí não. Tem um homem que, teve uma vez a pastora falou, uma barata. Ai, pastora, barata. Então, encoraje os seus filhos. Honre os pais. Marido ama a mulher. Mulher, respeite seu marido como ao Senhor. Tá claro? Não depende deles, depende de você. Faz a sua parte, Deus vai te honrar. E a ética cristã é muito maravilhosa porque ela não faz acepção. Ela Verdade. Não puxa a sardinha para o lado de ninguém. Equilíbrio. Deus é justo para trazer o equilíbrio e cobrar ambas as partes da sua função. Então que a gente possa viver essa família um lugar de equilíbrio para a glória do Senhor. E para encerrar, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. O que eu faço agora, pastor, com tudo que eu ouvi hoje? Pratica isso aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuide, ame, honre, não é isso, linda? Exatamente, que possamos cuidar da nossa família. Fale a palavra sobre eles, declare, né? Profetize. Glória a Deus por isso. Quem recebeu essa palavra, dá um glória a Deus aí. Diga, o lugar da minha família é... Na presença Vamos de Deus. aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus.